PGR livra Haddad de inquérito sobre Caixa 2. Olha, pessoal, quem deu essa decisão aí, esse posicionamento, foi a subprocuradora Lindora Araújo. É uma profissional, uma procuradora ali que eu admiro muito a postura dela. Ela busca ser a mais coerente possível. Analisando esse despacho dela, eu, eu concluo e tenho a certeza cada vez mais que nós temos que lutar para acabar com o foro por prerrogativa de função. Foi por causa do foro de prerrogativa de função que ela está sugerindo esse arquivamento aí. Porque esse fato ocorrido com Haddad foi em 2012, quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo. Então, estava sendo apurado lá pela Justiça de primeiro grau. E como ele foi nomeado ministro do governo Lula, então ele adquiriu foro por prerrogativa de função. Aí mandaram toda a matéria para ela. E ela fica desconectada no tempo e no espaço. Ela está certa. Não tem como, ela perde ali o feeling para poder realmente realizar uma investigação mais correta e justa possível. Então, por isso que a gente tem que acabar com esse foro por prerrogativa de função. Iniciou a matéria lá embaixo, o julgamento, a análise, tem que ir até o final, respeitando o princípio do juízo natural, né? Aí fica, tira de um juiz que ficou esses anos todos com a matéria, aí manda para um outro órgão, só porque a pessoa foi nomeada ministro de Estado. Por isso que eu concordo aí com a manifestação dela. Infelizmente, a própria Constituição faz com que ela se posicione desta maneira. Em parecer enviado ao STF na noite da última terça-feira 22, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, defendeu o arquivamento da investigação sobre a participação de Fernando Haddad num suposto esquema de Caixa 2 em sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2012, informa o Estadão. A apuração havia sido aberta pelo TRF3 em 2015, com base no relatório do COAF, que apontava supostas movimentações financeiras atípicas. Depois foi abastecida Por que pelo TRF? Porque o Haddad ele passou, ele foi eleito, né, nessa eleição, se não me engano, ele foi eleito prefeito. E o juízo competente para julgar ações contra prefeitos é o Tribunal de Justiça nos crimes comuns, né? Depois foi abastecida pela delação premiada do casal João Santana e Mônica Moura, a Lava Jato. Os ex-marqueteiros do PT alegaram que houve um caixa 2 de 50 milhões de reais para a campanha do petista. Então, tudo leva a crer que realmente aconteceu isso. Mas essa problemática do foro por prerrogativa de função que a gente tem que acabar com ele. Acabando com ele, a gente resolve alguns problemas. Dentre eles, esse problema aí do toma lá da cá, né? Porque políticos que têm foro prerrogativa de função, que devem ser julgados pelo STF e tem os vários rabos presos ali, eles ficam na mão dos ministros e ministro também fica na mão desses parlamentares, então, em especial do Senado Federal, né? E aí a gente tem que acabar com isso. Depois que Haddad foi nomeado ministro da Fazenda do governo Lula, PT, o processo subiu para o Supremo. Em seu parecer, Lindora alegou que não caberia à PGR apurar o caso, uma vez que não havia, entre aspas, contemporaneidade entre a nomeação do ministro e os fatos investigados. Certinho aí a visão da Lindora Araújo. Aconteceu em 2012, foi aberto em 2015. O que a Procuradoria tem a ver hoje para analisar essa situação? A vice-PGR também disse ter visto, abre aspas, completa inconsistência do envolvimento, fecha aspas, de Haddad nos fatos e, abre aspas, inexistência de elementos informativos, fecha aspas, capazes de justificar a investigação. É óbvio, né? Então, 2012 que ocorreu já tem 11 anos, né, pessoal? 11 anos depois do acontecimento do fato. Isso aí as provas vão se perdendo ao longo do tempo com muita facilidade. Então, essa é a minha leitura de tudo isso aí. Eu já vi pessoas criticando o posicionamento dela, mas eu busco analisar de uma forma bem fria, ainda mais uma profissional como ela, que tem, na maior parte dos seus posicionamentos, tem buscado respeitar a Constituição e o ordenamento jurídico. Então, quando encontramos magistrados, ministros com esse perfil, a gente tem que valorizar, a gente tem que lutar para que se mantenha, né, com essa postura e que evite cada vez mais essas perdas que nós estamos assistindo aí das atitudes dos nossos magistrados brasileiros. O antagonista.
STF esclarece quem poderá se livrar de processo pelo 8 de janeiro. Vamos dar uma olhada. Eu já havia trazido aqui na nossa transmissão quando a PGR encaminhou para o STF essa sugestão de realizar os acordos de não persecução penal, que é um instituto trazido pelo Código de Processo Penal, onde aqueles crimes que a pena mínima não ultrapasse a 4 anos podem realizar esse acordo. Realizando esse acordo, o réu ele não vai ter nenhuma consequência jurídica ele vai ser réu primário, vamos dizer assim, não vai gerar ali efeitos jurídicos da sua condenação. Então ele vai continuar sendo réu primário. Porém, tem algumas imposições. Dentre elas, que o réu, para assinar esse acordo, tem que confessar a autoria e materialidade do crime ao qual ele está sendo acusado. Quando realmente um réu cometeu o crime, é até vantagem que ele firme esse acordo. Agora, para aqueles aos quais estão imputando um crime que eles não cometeram, aí eu tenho as minhas grandes ressalvas, né? Então, se eu tivesse nessa situação aí, eu ia pensar muito bem, tá? E eu já, igual eu falei da outra vez, eu vou deixar aqui, eu não vou, neste momento, me posicionar com nenhum juízo de valor para não atrapalhar aquele que está nessa situação, que está conversando com o seu advogado. Se o réu tem o seu advogado, o melhor é ele decidir ali com o advogado a melhor linha de ação que eles vão tomar, porque realmente eu também não sei o que cada um vai estar respondendo, o que está sendo imputado a cada um. Então é uma questão muito pessoal mesmo. Vamos dar uma lida aqui na matéria. O Supremo Tribunal Federal, STF, esclareceu nesta quarta-feira, 23, que apenas pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército e incitaram a tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, mas não participaram diretamente da invasão da Praça dos Três Poderes, poderão ser beneficiadas com o acordo de não persecução penal. Ou seja, quem participou diretamente da invasão e da depredação não poderá firmar acordos do tipo. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 120 dias a tramitação de ações penais referentes aos atos antidemocráticos, para que a Procuradoria-Geral da República, PGR, avalie a possibilidade de negociar o acordo. Então, como eu falei, cada acusado ali, cada réu, ele vai ter que analisar, ver o que realmente ele está sendo acusado, o que realmente ele fez, o que ele não fez, e aí decidir com seu advogado, com seu defensor, a melhor linha de ação.